biológico. Gilmar, sendo o primogênito de 6 irmãos, vieram de uma família simples e humilde do interior do estado de Minas Gerais. Gilmar é natural de Minas Gerais e Gilberto de Brasília, Distrito Federal. Entre os 7 e 8 anos de idade, junto com a família, vieram para o estado de Rondônia através da mãe. A dupla já conhecia os princípios bíblicos cristãos. Então tinha um grande desejo de aderir ao Evangelho. Porém, eram impedidos pelo pai, que era devoto da Igreja Católica e, em parte, fiel aos seus costumes. A mãe, que era crente desde a infância, também se desviou dos caminhos do Senhor e tornou-se praticante dos costumes do marido, mas nunca deixou de acreditar que um dia seria livre e, junto com os filhos, puderem realmente se entregar o dia inteiro com o coração a Deus e servir para sempre. Mas os tempos passaram e Gilberto e Gilmar cresciam em rumo à adolescência, morando num sítio no interior do estado de Rondônia. A família que morava de agregados na propriedade de um amigo, mas tiveram a sorte e com a ajuda de Deus, conseguiram comprar uma chácara bem próximo da cidadezinha onde em pouco tempo se mudaram. Foi aí então que a vida tomou outro rumo. Começaram já na adolescência a ter novas amizades. As crianças que antes tinham vontade de ser crentes começaram agora a conhecer o mundo, aquele desejo de conhecer a Deus, e que era crente começou a se esfriar. E como todo adolescente cheio de curiosidade, cada vez mais se aprofundavam nos deleites do mundo. Finalmente desistiram de vez da ideia de um dia serem crentes. Mas como nosso Deus tinha uma grande obra a realizar nessa família, começou a requerer de sua mãe, se cumprindo o provérbio: se não vem por amor, vem pela dor. Então o Senhor permitiu uma terrível enfermidade, a ponto de ser desenganada pela medicina. Deus, usando vasos, revelou que era um requerimento para que essa voltasse aos braços do Pai. Foi levado então ao conhecimento do Pai, mas como era incrédulo e devoto da Igreja Católica, ele não acreditou que aquela enfermidade era algo de Deus, mas cada dia ficava pior. E vendo então que não sobreviveria sua esposa, pois depois de muito implorar, ele resolveu aceitar que ela aceitasse a Jesus, mas com uma observação: somente ela e não os filhos. Ela então fez um compromisso com Deus e foi curada na hora. Os adolescentes continuaram crescendo e muitos rebeldes, pois já conheciam de perto as ofertas deste mundo. Mas o Senhor, quando tem um projeto na vida de alguém, Ele jamais desiste. Foi quando preparou uma outra propriedade para que a família pudesse morar, mas dessa vez bem distante da cidade, dos vizinhos e das más influências dos amigos, separando assim os amigos. Os adolescentes que muito em breve os fariam uma dupla para louvar e glorificar o nome do Senhor, estando então morando neste novo lugar, longe de todo mundo e de difícil acesso. Já haviam se tornado jovens, tiveram então finalmente tempo para pensar em Deus e refletir o destino de suas almas, voltando um desejo de servir ao Senhor, e com a ajuda da mãe, que jamais desistiu de orar pelos filhos. Em um dia de festa, num grande congresso da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade em que morava, num congresso do Círculo de Oração no ano de 1997,
no dia 13 de julho, Gilberto Santos, então se decidiu a se entregar para Cristo, aceitando como único e suficiente Salvador de sua alma. O jovem dedicou a sua vida inteiramente para Deus. Já aos 18 anos de idade, ardia no coração um forte desejo de louvor, e assim, recém-convertido, comprou um violão. Ele lutava incessantemente para aprender a tocar, para poder usar o instrumento na igreja. Enquanto isso, pouco tempo depois, Gilmar também se decide a Jesus.